Glória a Deus, louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queremos assim agradecer ao Deus Todo-Poderoso por mais um dia na sua santa presença. Agradecer pelos livramentos que o Deus Altíssimo tem concedido a cada um de nós, à nossa família, aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo, às nossas irmãs em Cristo, à Igreja do Deus Altíssimo, ao povo de Deus em toda a face da terra. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nos dirigimos à Tua santa presença, ó Pai, para Te agradecer, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Pai, porque Tu és um Deus todo-poderoso, Deus que faz aquilo que Te apraz. Basta uma palavra Tua e as bênçãos serão concedidas na vida dos Teus servos. Deus que criou os céus e a terra pelo poder da Tua santa palavra. Deus Jeová, Deus Altíssimo, Deus que a cada dia se compadece de nós. Porque Tu és um Deus todo-poderoso, mas também misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Deus Jeová, Senhor dos exércitos, Senhor nosso Deus, que peleja por nós os Teus servos, que peleja pelas Tuas servas, que peleja pela Tua santa e amada igreja. Em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Tu nos concedeste como Redentor bendito, o unigênito do Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que Tu nos concedeste como Redentor bendito, nós queremos Te pedir, ó Deus Altíssimo, a cada dia nos reveste da unção do Teu Espírito Santo, com o poder do Teu Espírito Santo, com a sabedoria do Teu Espírito Santo, com a virtude do Teu Espírito Santo, para que possamos desempenhar as obras que Tu queres que façamos, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus Altíssimo. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que Tu nos concedeste como Redentor bendito, nós Te pedimos, Deus Todo-Poderoso, continua olhando para nós com o Teu olhar de misericórdia, porque a Tua palavra nos ensina que as Tuas misericórdias, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, são as causas de nós não sermos consumidos, e as Tuas misericórdias, ó Deus Altíssimo, não tem fim, nos revela a Tua palavra. Permanece conosco, Senhor. A cada dia nos dirige pelo Teu Espírito Santo em todas as decisões que nós havemos de tomar. Sabes, ó Deus, que de nós mesmos nós nada podemos fazer, mas em Teu nome faremos proezas. Somos mais do que vencedores, porque Tu nos amaste primeiro. Continua, ó Pai, com as Tuas mãos estendidas sobre nós, a Tua santa e amada igreja, nos fazendo mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque na Tua palavra está escrito, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios, capítulo de número 16, versículo 1 em diante.
nos diz a palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 16, versículos 1 em diante. O livro de Provérbios, queridos, ele está na categoria dos chamados livros sapienciais. Livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria, classificados assim na Bíblia. E nós sabemos que toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é boa, de Gênesis a Apocalipse. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 em diante, nos diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Amados irmãos, o conselho do sábio, sendo inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para a humanidade. Uma humanidade que recebeu do Deus Altíssimo esta grande capacidade de planejar. Aqui fala, do homem são as preparações do coração. Preparações do coração fala de planejamento. Na nossa Bíblia, versão King James, diz o verso 1: ao homem foi concedida a capacidade de planejar. Ou seja, do homem são as preparações do coração, a capacidade que ele tem de planejar. Nós vemos que Deus deu ao homem não somente a capacidade de planejar, mas deu também ao homem uma grande criatividade. O Senhor Deus Altíssimo deu ao homem uma grande sabedoria, mas não é o fato de o homem ter recebido essa grande sabedoria de Deus, essa grande criatividade que ele recebeu do Deus Altíssimo, essa grande capacidade de planejar. Não é por isso que o homem vai deixar de consultar ao Deus Altíssimo e de se submeter à vontade do Deus Altíssimo e pedir ao Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que na sua onisciência conhece todas as coisas, que nos conduza. Não podemos deixar de pedir ao Senhor e não podemos deixar de nos submeter a esta direção do Deus Altíssimo. Porque o versículo diz, na parte B, mas do Senhor é a resposta da boca, do Senhor é a palavra, é a resposta certa. Amém, irmãos? Amém. Quem vai dar a resposta certa é Deus. É por isso que o homem erra tanto, porque em vez de procurar ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, procura agir até com determinada soberba, longe dos conselhos do Senhor. Meus queridos irmãos, quem somos nós para querermos estar longe dos conselhos de Deus? Devemos estar orando em todo o tempo, meditando na palavra de Deus em todo o tempo. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, que tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei do Senhor medita de dia e de noite. Receberemos bênçãos tais. Assim nos assevera, assim nos afirma a palavra de Deus. E o sábio, no capítulo 16, ele diz que ao homem foi concedida a capacidade de planejar. Ao homem foi concedida a capacidade de ter criatividade, de fazer as preparações segundo o seu coração. Mas a melhor coisa é confiar na resposta que vem de Deus,
porque não falha. Os planos humanos falham. As preparações humanas falham. Mas bom é confiar no Senhor, que dele vem a resposta certa e a bênção será completa na vida daquele que confia no Senhor, daquele que procura a cada dia colocar sua vida nas mãos do Deus Altíssimo. Como é bom esperar e confiar na resposta certa do Senhor. O versículo de número 2 ainda diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, ou seja, todos os caminhos do homem são certos aos olhos do próprio homem. Mas o Senhor, ele pesa os espíritos. O Senhor, ele vê as verdadeiras motivações do coração do homem. O Senhor, ele vê o verdadeiro motivo de tal pessoa estar agindo daquela maneira. Nós podemos até querer fazer algo pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio planejamento, pela preparação do coração, mas o nosso Deus é aquele que pesa os espíritos. O nosso Deus é aquele que a cada dia ele vê a motivação do coração de cada pessoa. Porque, irmãos, não é somente fazer por fazer, mas nós devemos a cada dia estar meditando na palavra do Senhor, buscando a resposta certa que vem de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelas motivações erradas do coração humano, porque enganoso é o coração humano. O homem tem muitos sonhos, tem muitas vontades, muitos desejos, mas deve submeter todos esses sonhos, todas essas vontades, todos os seus desejos, submeter todos os seus planos à luz da palavra de Deus. A resposta que Deus dá. O Senhor Deus Altíssimo, ele se preocupa em nos orientar através da sua palavra. E Deus sonda os corações. Ele sonda os nossos pensamentos. E como diz o sábio no verso 2, Provérbio 16, 2, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor, ele vê, ele julga as verdadeiras motivações do homem, as verdadeiras motivações do coração humano. Todas as coisas estão patentes diante de Deus. Amados irmãos, o verso de número 3, ele nos dá um conselho a mais. Consagra ao Senhor, confia no Senhor todas as tuas obras, confia ao Senhor todas as tuas obras, e todos os teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus. Consagra ao Senhor toda a tua vida, consagra ao Senhor todas as tuas obras, consagra ao Senhor todos os teus planos, consagra ao Senhor todos os teus sonhos, consagra ao Senhor todos os teus anseios. E diz a palavra de Deus:
e os teus planos serão estabelecidos, e os teus planos serão bem-sucedidos, porque em primeiro lugar confiou no Deus Altíssimo e consagrou ao Deus Altíssimo todo o seu viver. Feliz é o homem que assim procede. Meus irmãos, que nós possamos receber esse conselho da palavra de Deus. A melhor coisa é depender diretamente do Espírito Santo de Deus. E seremos felizes. As consequências de quem obedece a Deus são consequências de felicidade, de verdadeira alegria, de verdadeiro contentamento, de verdadeira realização, porque confiou no Senhor. Apesar, queridos, de nós não sermos merecedores, mas o Deus Altíssimo nos amou com um amor inigualável, diz o profeta Jeremias. E a maior prova desse amor que Deus teve para conosco, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova deste amor é que ele nos alcançou. O Senhor, ele nos ama, ele cuida de nós, ele se preocupa com cada um de nós. Vamos dar mais atenção à voz do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos dar mais atenção à resposta certa que vem da boca do Senhor, porque ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa. A resposta certa vem da boca do Deus Altíssimo. Vamos a cada dia confiar no Senhor, independente da situação, independente das circunstâncias. Vamos continuar buscando ao Deus Altíssimo, confiando nele e na sua santa palavra. Este é um alerta, essa palavra é um alerta para toda a humanidade. Sim, porque a humanidade foi dada a capacidade de planejar, de ter criatividade, mas somente o Deus Altíssimo sabe o que é melhor para nós. Aos olhos do homem, os seus caminhos são limpos, são certos, mas verdadeiramente, quem sabe o que é certo e o que é melhor para cada um de nós, o povo de Deus, a sua santa e amada igreja, é o próprio Deus Altíssimo. Oh, meus queridos irmãos, como é bom confiar no Senhor e consagrar a nossa vida inteiramente a Ele. Vamos a cada dia confiar nele, esperar nele. A cada dia nós sabemos que o caminho de Deus é caminho de vida. O caminho de Deus é caminho de bênção. O caminho que Deus nos traz a prosseguir é caminho para a vida eterna. É caminho de verdadeira paz. É caminho de verdadeira saúde, felicidade, prosperidade. É o caminho de Deus. Então vamos confiar nele, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que se preocupa conosco. Vamos nos preocupar, como já falei, em ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o conselho que é dado diretamente pela palavra de Deus. Muitos irmãos dizem assim: pastor, hoje em dia são tantas opiniões que aparecem, opiniões de filósofos, opiniões de pregadores, opiniões na televisão, opiniões na internet, opiniões em vários lugares. Com que opinião nós vamos ficar? Queridos, vamos ficar com a palavra de Deus? Vamos voltar para a palavra de Deus? Porque do Senhor é que vem a resposta certa. Da boca do Senhor vem a palavra certa de vitória. E a Bíblia Sagrada, nós sabemos que é a revelação que o Deus Altíssimo deixou para nós. O Senhor Jesus Cristo, ele fala com toda a autoridade dizendo: olha, passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Quando o Senhor Jesus disse isso, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Ele está nos dando a verdadeira indicação de que devemos recorrer à palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, porque do Senhor vem a palavra certa. A resposta que vem da boca do Deus Altíssimo, da sua santa palavra, é a palavra de vitória para nossas vidas. Que nós possamos, queridos, não somente agora nessas situações que estamos passando de pandemia no mundo e situações que estão sendo tão difíceis, mas em todas as situações da nossa vida. Vamos confiar no Senhor, vamos consagrar a nossa vida a Ele, vamos confiar nele todas as nossas obras e os nossos planos, as nossas obras serão estabelecidas e os nossos planos serão bem-sucedidos, porque nós confiamos tudo ao Senhor e ficamos na dependência da sua santa palavra, de agir somente conforme a sua palavra, da maneira que a sua palavra nos ensina a agir e proceder. Que o Deus Altíssimo continue abençoando a cada um de nós, os seus servos, a cada uma das suas servas, ao povo do Deus Altíssimo. Que o Deus Todo-Poderoso também conceda saúde, vigor, destreza no corpo, na alma e no espírito a toda a sua santa e amada igreja. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas a cada dia. O Espírito Santo de poder, de sabedoria, unção e virtude, para que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos sempre tomar as decisões corretas à luz da palavra de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso também nos firme na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos estaremos na glória com o Pai e então por toda a eternidade louvando o nome do Deus Altíssimo para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluias.